que os outros também serão tremendamente abençoados, porque é o Espírito Santo quem conduz, é Cristo que é o cabeça, e Ele realiza, né, sobrenaturais. Então, retransmita Ele, o meu muito obrigado aos pastores também, a igreja, né, que me recebeu a minha família, né, amigos também lá da igreja que estão aqui, o irmão Wagner, sua esposa, a minha esposa está ali atrás, ó, fica de pé aí, filha, pessoal, conhecer a Luciana, né, a minha filha ali, Thalita, por favor, Thalita, Lívia também, né, esse é um presente que Deus me deu, a minha família abençoada, né, e eu louvo muito ao Senhor e trago também um abraço abençoado do nosso pastor Alessandro Alvarenga, né, lá da primeira igreja do Nazareno. Eu sou pastor auxiliar de lá e desenvolvo algumas atividades, dentre elas o coordenador do curso de discipulado e vida cristã, onde a gente tem crescido, avançado, a gente tem preparado discípulos aí para mostrar para o mundo que só existe um, né? Só existe um e Ele é único, capaz de operar em nossas vidas, capaz de nos amar verdadeiramente e nos trazer a paz, que excede todo entendimento. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, mesmo sentado. A postura do nosso corpo conta muito, mas eu tenho certeza que a atitude do nosso coração também. E parabenizar, né, a presença de Deus na igreja é notória, desde a recepção. Parabenizar também esse coral maravilhoso, lindo, maestro, parabéns, que Deus continue de uma forma simples, mas você sente a presença de Deus e foi preparado, né, sem dúvida alguma, para o momento da palavra, o quanto é importante aquecer os nossos corações. E aí vamos ler, né, o texto base dessa conferência, lá na carta de Timóteo, a carta escrita a primeira carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu me organizar aqui. Aleluia, Deus. Amém, todos? Primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, uma carta pastoral, capítulo 2, versículo 5, né, diz assim, ó, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, foi orado por mim, sim, uma oração abençoada eu recebo, porque preciso diminuir para que o Senhor venha crescer, eu preciso desaparecer para que o Senhor apareça, e porque sem Ti não podemos fazer nada, mas eu quero Te pedir que essa semente seja lançada numa boa terra, o coração dos meus irmãos e irmãs, para que possa crescer e frutificar a 30, 60, 100 por um, e render muitos frutos, principalmente nesse mundo, meu Pai, que tem tanto nos sufocado, que carece tanto dessa palavra, desse alimento que procede do Senhor. Então, Pai, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, essa palavra tão abençoada, né? Porquanto há um só Senhor e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Às vezes eu me deparo, né, com algumas conferências, com alguns temas da igreja, eu fico me perguntando, será que a gente já não sabe que existe um Deus, um Senhor, capaz, que verdadeiramente nos ama, que nos acolhe, que cuida de nós? Nós sabemos, mas muitas vezes, parece que o nosso coração não está aquecido, aquela chama não está acesa, porque a gente duvida tanto, né? A gente questiona tanto de determinadas coisas que acontecem em nossas vidas, né? E aí ficamos fracos, desanimados, queremos retroceder, mas aí o Espírito Santo acende a igreja, justamente como um tema como esse, para despertar em nós que só Ele, só Cristo, só o Espírito Santo pode nos acolher, pode nos ajudar diante do mundo tão tenebroso que nós vivemos hoje. Então, todos nós sabemos, de fato, que existe, sim, um Senhor. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. De fato, nós sabemos que existe um Criador, que criou os céus e a terra,
que tudo pode, não existe impossíveis, que Jesus Cristo morreu por nós, nós sabemos, mas justamente é nessas conferências que aquela chama que estava se apagando começa a arder nos nossos corações. E de domingo para segunda, faltou luz lá em casa pela madrugada, devido a esses ventos, essas chuvas, e aí quando acontece determinadas coisas, nós vamos orar, perde o sono. Crente que é crente de verdade, né, pastor? 3 horas da manhã, 2 horas, 4 horas, perdeu o sono, vai orar. E é automaticamente o que vem ao meu coração: Senhor, eu sei qual é o tema, mas o que o Senhor quer que eu leve para aquela igreja? O que o Senhor quer que eu leve para aquele povo tão abençoado? E Deus falou ao meu coração: 4 estações da vida. Foi justamente um livro que eu tinha lido, aproximadamente 1 mês, 2 meses, e fala para eles que eu sou o único, assim como eu sou o criador das estações do ano, outono, inverno, primavera e verão, eu sou o responsável também de cuidar deles nas 4 estações da vida que nós passamos. E automaticamente ali aquela palavra veio, e quando a gente sente paz, alegria, né, a confirmação do Espírito Santo, é a confirmação de Deus. E talvez, irmãos, seja muito fácil pregar em cima do livro. Eu fui automaticamente, peguei o livro, li novamente, são 130 páginas ali. Eu comecei a ler novamente, o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu anotando. E talvez seja muito fácil pregar em cima de um livro, mas não é tão fácil viver essas 4 estações da vida que vem sobre nós. Não é tão fácil. Como pregar a palavra é fácil. Pegar aqui, quantos têm pregado a palavra aí, mas não têm vivido? Então, viver a palavra é o que Deus requer de nós, para que a gente possa expressar de fato que Ele é o único em nossas vidas, para que a gente possa expressar de fato, falar com convicção, falar com propriedade que Ele é o único dono de nossas vidas, das nossas famílias, de todas as áreas das nossas vidas. E aí eu vou fazer um paralelo, né, aqui rapidamente, entre as estações do ano e automaticamente as estações da vida. Mas antes eu gostaria de ler com vocês lá em Mateus capítulo 28, Evangelho escrito por Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, né, o último capítulo. Aqui fala da grande comissão, o versículo 20, a parte B. Né, aqui a gente sabe essa passagem, a grande comissão, onde Deus designa os 12 ali para uma missão maravilhosa, que chegou até nós hoje. E no finalzinho lá, no versículo 20, na parte final, ele diz assim, ó, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso a igreja está de pé hoje. Por isso nós estamos aqui hoje, porque Ele está conosco. Por isso a igreja de Olinda tem estado de pé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, às adversidades. Por quê? Porque Ele tem estado conosco. Porque Ele é o cabeça. Porque se Ele não fosse o cabeça, o dia que a igreja tiver o homem como cabeça, a igreja não prospera, não avança, paralisa, retrocede, mas enquanto Cristo for o cabeça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que somos nós somos membros do Senhor. Então Deus, o único, está conosco nas 4 estações. E outra passagem também, né, um pouquinho mais à frente, o último evangelho, aqui escrito por João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim, ó, bem pertinho, né? Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, nós passaremos por essas estações da vida aqui que eu vou falar. O outono, o inverno, nós passaremos pela primavera e pelo verão. 2 estações árduas, difíceis,
o outono e o inverno, e 2 estações também mais tranquilas, favoráveis, mas que nós precisamos continuar em vigilância. Mas nós não passamos sozinhos. Ele sempre está conosco, nos orientando. Para quê? Para que nós possamos frutificar, para que nós possamos glorificar a Deus, através das nossas vidas, através das nossas famílias, para que o mundo veja, de fato, Deus em nós, que só existe Ele é o único Deus Criador, e que através dele veio aquele único que é capaz de mediar, através de tirar o pecado de nós, somente Ele. Somente através dele. É justamente a igreja é para isso, é para glorificar o nome do Senhor. Por isso eu prezo, a gente ora, são propósitos pela família, e você jamais pode desistir da sua família. Jamais você pode desistir do seu parente, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, porque aqui tem promessas para todas as áreas das nossas vidas nessa palavra. Minha filha sempre fala: pastor, pai, o senhor vai pregar? Vou. Vai falar que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Eu falo. E tem mesmo. A palavra de Deus, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E nós precisamos tomar posse dessas promessas. Porque Deus já nos outorgou, já nos deu. Quando Ele cravou na cruz, todas as promessas foram nos dadas. Mas muitas vezes nós esquecemos que Ele é o único que pode nos proporcionar essas promessas. Esquecemos. Aí vem as estações da vida, e nós o quê? Desanimamos, enfraquecemos, queremos retroceder, acreditamos que estamos sozinhos, de maneira nenhuma. Deus tem estado conosco. Na estação do outono, Deus tem algo a nos ensinar, tem algo a falar nos nossos corações, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Da mesma forma, o inverno, e assim as demais. Vou tentar seguir os de bolsa aqui. Assim como as 4 estações do ano, o outono, que tem temperaturas que diminuem, as folhas das árvores apresentam tons amarelados e tendem a cair, como o inverno, que tem as quedas de temperatura, noites mais longas e dias mais curtos, e algumas regiões ainda ocorrem geadas e nevascas, ou como a primavera, que são temperaturas amenas e agradáveis, e ocorre o reflorescimento, da flora terrestre, e o verão, altas temperaturas, dias mais longos que as noites. E assim como essas 4 estações do ano, que regem e influenciam cada ano, existem 4 estações que marcam e influenciam cada etapa das nossas vidas. Eu não sei qual estação você tem passado. Eu vou ler aqui com vocês, nós vamos passar. Eu não sei se você está no outono, no inverno, na primavera ou no verão, mas eu sei que você não está sozinho. Porque Ele disse que estaria conosco, estaria com aqueles discípulos, que representavam a igreja, o início da igreja. Ele disse que, para que tivéssemos bom ânimo, diante de repente dessas estações ruins. Se Ele disse que estaria conosco, Ele está conosco, nos dias de adversidade. Amém? Podemos resistir às estações e entender que elas fazem parte da própria vida. Quero te desafiar, o Espírito Santo Ele colocou no meu coração, para te desafiar e inspirar a descobrir como aproveitar cada oportunidade e superar os desafios de cada estação da sua vida. Por isso é importante a gente ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, porque Deus se revela para nós e começa a nos mostrar o porquê de determinadas situações em nossas vidas. Tudo tem um propósito, e o propósito, como eu falei anteriormente, é para glorificar o nome do Senhor. Na primeira igreja de Nazaré, como eu falei no início, sou coordenador, estou como coordenador do curso de discipulado e vida cristã. Inclusive a filha do pastor Eduardo está lá conosco, vai se formar agora, São 6 meses de curso, onde requer relacionamento, intimidade, meditações todos os dias. São 18 temas, 22 aulas, 6 meses ali, os discipulando sendo acompanhado por discipuladores. Para o quê? Criar o hábito da leitura da palavra de Deus.
Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos o poder desse Deus. Nós sabemos que nós nos tornamos imbatíveis. Pode se levantar o que for, mas se levanta para cair. E essa palavra, né, muitos têm como ultrapassada, muitos têm essa palavra como, né, mentirosa, mas de maneira nenhuma. Porque os céus e a terra vão passar, pastor, mas a palavra de Deus permanece. Quantos reinos passaram? Quantas pessoas se levantaram? E a palavra de Deus, ela permanece até hoje. E por que tanta fúria com relação a Jesus Cristo? Por que eles perseguem alguém, entre aspas, que está morto? Ninguém persegue quem está morto, mas persegue quem está vivo. Então essa palavra, ela se renova. Essa palavra, ela se renova, é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, de todas as formas, o inimigo, ele quer o quê? Que você fique distante da palavra do Senhor. Porque uma vez distante da palavra do Senhor, você fica frio, fraco, morto. Por isso que o mundo está do jeito que está. Está morto, porque não tem chamado aquele que é único para fazer morada no seu coração. Não tem chamado o Espírito Santo para aquecer o seu coração. Por isso o mundo está do jeito que está. E a tendência é piorar. Que as pessoas não querem compromisso. Amém? E aí, falando, né, desse livro, não estou vendendo, tá bom? Só estou fazendo um marketingzinho, porque é muito bom mesmo, tá? De Mário Simões, tá? As 4 estações da vida. Se você puder, compre, muito bom. Muito edificante mesmo. Eu só vou fazer uma sinopse aqui dessas 4 estações. É excelente, tá? Não deixe de comprar. E o tema, além do tema único, o tema é as estações da vida. Creia que você nunca está sozinho. Se Deus falou que Ele está com você, que Ele está com a igreja, Ele está conosco. Por isso estamos aqui, por isso estamos de pé, porque com as nossas próprias forças, nosso próprio intelecto, nós não teríamos conseguido. Então, nesse curso, a gente prepara pessoas, e a gente vê o antes e o depois, justamente por conta da palavra. Tem pessoas que chegam, pastor, o curso mudou minha vida. O curso, eu falei, não foi o curso, foi a palavra de Deus, não tem mistério, não tem segredo, gente, é a palavra. E aí começamos com 200 alunos, 30% era de outras igrejas. Vamos formar agora 151, para a glória de Deus. 49 pararam no meio do caminho, dizendo, pastor, não tenho tempo. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Você não tem 15 minutos por dia para fazer um devocional com Deus? Você não quer assumir esse compromisso com Deus e quer que Deus tenha compromisso com você. Então fica difícil ver resultados em várias áreas. Mas, por outro lado, a gente vê o antes e o depois das pessoas. Chegando lá, pessoas com pensamento suicida. Passando o outono, como nós vamos ler aqui, relatando em determinados trabalhos lá. Na noite passada, nós fazemos um trabalho de grupo pequeno na noite passada. E a pessoa chorava copiosamente. Eu ia me matar meu marido e minha filha, meu filho. Aquele espírito de morte estava rondando lá, e aí sentamos, fizemos um gabinete, oramos, repreendemos, todo o espírito de morte hoje ela está lá, firme, com pensamento renovado, através do Espírito Santo. Por quê? Porque envolve a palavra, é o único que pode atravessar conosco as estações da vida, é o único, ninguém mais, a sua esposa, o seu marido, pode até estar com você, a sua família, porque é importantíssimo, mas nunca 24 horas, nunca ministrando no seu coração, nunca no seu interior, tratando as feridas. Amém? Vamos lá que esse relógio não está convertido não, hein? Esse relógio aí, olha. Aí vamos entrar aqui em outono, né, que é a estação da provação. É a estação de perdas, lutas e provações. Normalmente é imparcial, pois atinge todas as pessoas, mesmo que não tenham feito nada no passado. No mundo teremos aflições. E vem o dia mau para todos. Então o outono, a estação da vida, vem para todos nós. Desentendimento no casamento, um desemprego, perdas financeiras, falecimento de um ente querido, um resultado de um exame médico.
E tudo isso leva a perder a paz, o sono, os sonhos, o ânimo, disposição e talvez a própria vontade de viver. É ou não é? Não passamos? Acredito que todos, praticamente a maioria já passou por uma situação como essa, adversa. O outono é comparado a um deserto, lugar árido, hostil e muito rigoroso. A dor é intensa, a tristeza é profunda, o sofrimento é grande. O maior resultado que esperamos obter no futuro é simplesmente o de sobreviver. Mas assim como Jesus estava naquele barco com os discípulos, Jesus está no barco conosco. E se Jesus está conosco, a sua família, a sua casa, a sua vida não vai naufragar. Mas aquele que estava lá está hoje conosco, para acalmar os ventos e as tempestades que vêm sobre as nossas vidas, amém? Estação mais difícil e chega de forma inesperada, é a estação que vamos passar muitas vezes durante a vida. No mundo tereis aflições, como eu falei agora mesmo. Como vamos enfrentar? Em quem podemos confiar, irmãos? No único que diz, mas tem de bom ânimo. Quem confia nesse único, no Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, que jamais perdeu uma batalha, você pode se considerar mais que vencedor. Eu atendo muitas pessoas lá e as pessoas vêm com N problemas, N situações adversas, contrárias. Você crê na Bíblia? Creio. Crê nesse Deus Criador? Creio. Tem fé? Tenho. Então vamos para o propósito? Vamos. Vamos orar? Vamos. Então prepara o testemunho, que ele virá para a glória do nosso Deus. E vem, porque através de fé, porque não tem a ver comigo, com a pastora Rosa, o pastor Eduardo, não. Eu tinha até esquecido de falar no início aqui, a tia Lígia lá também, minha tia ali, para quem não sabe, tia da minha esposa, só que me adotou como sobrinho também, né? Amém? Então assim, né, nós vamos passar por tudo isso, não tem a ver com a pastora, não, tem a ver com Deus. Tudo o que acontece, como agora, pastor Eduardo, são 150 alunos, uma equipe de 87 pessoas, e aí algumas pessoas chegam, não, elogiam, a gente pega o elogio e entrega aquele que é único, digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor e exaltação, porque sem ele não podemos fazer nada. Quando acontece algo em nossas vidas, a glória é dele. Quando nós fazemos algo de bom, a glória é dele, porque a nossa natureza ela é má, tende a fazer aquilo que é má. Então, se nós fazemos algo que é bom, é porque o único que tem que ser chamado de bom, só existe um que é bom, habita em nós, que é o Espírito Santo. É essa essência que nos leva a fazer coisa boa. Quando você faz uma boa ação, não é você que está fazendo, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você que está fazendo. Porque a nossa natureza ela é má, ela tende a fazer as coisas má. Um exemplo, olha para o mundo, olha para o trânsito, olha para as atrocidades, as coisas ruins que têm acontecido em meio à parentela. Por quê? O mundo jaz no maligno, mas quando nós fazemos coisas boas, a glória é dele. Por isso que ele tem interesse sempre em nos abençoar. É tempo de confiar nos poucos, mas sinceros amigos, procurar a ajuda de uma pessoa capacitada com experiência e sabedoria, ler bons livros, orar, jejuar, fazer propósitos e perseverar, crendo que tão certo como as estações do ano mudam, o seu outono também não durará para sempre. Eu já passei muitos outonos, irmãos. Poderia testemunhar aqui, né, de desertos que eu passei, mas vou vir num outro momento oportuno, vou estar testemunhando desertos, tá, de receber sentença de morte, desenganado pelos médicos, e estou aqui para a glória de Deus. O seu outono também não durará para sempre, mas irá passar, podendo durar o tempo que for, mas se ele disse que vai passar, vai passar. O que mais precisamos para enfrentar o outono é de paz, é viver a paz que excede todo entendimento. É possível viver essa paz que excede todo entendimento. O único que pode nos proporcionar é justamente ele, essa paz. Sempre olhando para o alto e nunca dizendo por quê, porque quem quer questionar Deus, quer saber o porquê,
está olhando para o passado, se colocando como vítima, à procura sempre de um culpado. Mas quando nós falamos, Senhor, para que eu estou passando por esse outono? Nós olhamos para o futuro, colocando-se como um vitorioso. Colocando-se como vitorioso à procura de um significado. Então existe um para quê, porque todas as coisas têm um propósito em nossas vidas, e é para glorificar o nome do Senhor. Os desertos vêm para nos deixar mais fortes, para nos trazer mais intimidade, relacionamento, para que a gente possa conhecer mais esse Deus. O deserto vem justamente para isso, não é para nos matar. Se a gente passar sozinho pelo deserto, não teremos a provisão de Deus. E aí sim, né, a possibilidade da morte é grande, mas quando passamos o deserto com o Senhor, aprendemos, crescemos e com certeza saímos desse deserto. Amém? Aí chegamos na estação do inverno, que é a estação da recuperação. Né? E tem lá em Salmos 74, 17, só anote aí, diz assim: determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Então vocês percebam que as estações foram criadas pelo Senhor, né? O movimento ali de translação que proporciona justamente, né, as estações do ano, é uma permissão de Deus. É um tempo em que nos fechamos, isolamos e nos afastamos. É um tempo para tratar da alma ferida e renovar o espírito abatido. O inverno começa quando as lutas e dificuldades do outono terminam. O problema parou, a sangria foi estancada e o buraco do casco do seu barquinho foi tapada. E só Ele que pode nos proporcionar isso. Só Ele. Tem coisas que nós não conseguimos resolver. É impossível que nós venhamos resolver. Mas para Deus não existem impossíveis. Amém? As cobranças pararam, a doença foi removida, né? A pior da crise já passou. Nesta fase você prefere ficar quietinho, não falar muito, se sente melhor, meditando e refletindo nas dificuldades trazidas pelo outono. É como um soldado que vem da guerra e está se recuperando naquele momento. Se separa ali para se recuperar. É uma renovação espiritual, bem como a de um crescimento pessoal. Outonos são notórios por apontar as nossas falhas, e os invernos são propícios para corrigi-los. Claro que tem outonos que tem a ver com as nossas falhas, mas muitos dos nossos outonos é Deus querendo nos corrigir, querendo acertar algo em nossas vidas, né? Então é um momento do inverno para que Deus possa o quê? Corrigir essas falhas. Onde errei? O que preciso mudar? Onde posso melhorar? Né? Onde deixei a desejar que o nome do Senhor fosse glorificado? Antes de Deus usar uma pessoa para mudar o mundo, Ele precisa mudar o mundo dessa pessoa. Antes de Deus, vou repetir, usar uma pessoa para mudar o mundo, Ele precisa mudar o mundo dessa pessoa. E assim foi com a nação de Israel. Antes de usar aquela nação para alcançar outras nações, Deus precisava tirar o Egito do coração daquela nação, o mundo daquela nação, para que de fato eles pudessem refletir a Deus. E assim somos nós, porque carregamos muitas coisas desse mundo e precisamos de uma libertação completa e total. Somente pessoas que são mudadas e transformadas podem ser usadas por Deus para mudar e transformar o mundo. O inverno é um tempo de mudanças em sua vida, caráter e conduta, e nós precisamos a cada dia ser lapidados pelo Espírito Santo, porque senão a igreja gera morte, senão a igreja não testemunha da grandeza de Deus, acaba gerando, e olha, a gente vê quantos escândalos, quantas igrejas, ao invés de gerar vida, tem gerado o quê? Tem gerado morte. Por isso que nós precisamos ser tratados a cada dia, porque a igreja foi chamada para o quê? Para gerar vidas, para transformar. Amém?
Vamos lá. É uma estação que marca o tempo da alegria. Não, aqui, desculpa. É o tempo que Deus, com suas mãos, vai removendo com muito carinho todas as impurezas para fazer da sua vida a obra de arte. Olha como a gente pega um livro desse para refletir e a gente começa a ver. Estou vivendo o outono, estou no inverno. O que Deus tem para a minha vida? O que eu preciso mudar na minha vida? Tempo de virar a página, abrir a janela, ver o sol, o brilho do sol, sentir a brisa no rosto e respirar fundo. Está na hora de vestir uma roupa nova, abrir a sua casa e reunir a família e os amigos para festejar para a glória de Deus. Deus muda as épocas e estações. Está lá em Daniel 2:21. O único que pode mudar a sua estação nesse instante é Deus. Ele é o único que pode mudar as nossas estações. Lá em Cantares 2:11 diz: veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. E aí a gente entra na estação da primavera. Só tem mais 2 para a gente fechar. Acredito que mais 10 minutinhos eu fecho. Ele me deu até 10h30, mas aí eu vou, ele me deu até 10h30. Ele falou que amanhã está todo mundo de folga do trabalho, ninguém está. Né? Ele falou, não, pode ir até 10h30. Eu, fiz logo 3 folhas logo. Falei, não. E aí chegamos na estação da primavera, que é a estação da preparação. Alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva de primavera. Está lá em Provérbios 16:15, Salomão escrevendo. É a estação onde as oportunidades surgem, as flores desabrocham e os animais saem da hibernação. É a estação de plantar as sementes que irão frutificar no verão. É tempo de preparar a terra para a próxima colheita. É o momento que a vida floresce. Assim como as flores se renovam, as pessoas também precisam renovar seus objetivos, sonhar com os novos desafios e enxergar novas possibilidades. É uma época muito especial para avaliar, planejar, preparar, traçar um caminho novo com novos compromissos. Imagina, Deus tem 4 estações na natureza e Ele tem 4 estações nas nossas vidas também, nos preparando, nos moldando, nos qualificando, glorificando o seu nome em nossas vidas. É difícil, é muito ruim passar pelo outono e pelo inverno, mas é necessário, nos torna mais fortes. Eu fiquei no quartel, estou em casa já, e aí depois de um tempo, a gente começa a ter uma vida mais solecada, mais tranquila, aí a pessoa, poxa, está mais em casa, aquela coisa toda. Eu falo assim, rapaz, eu já roí o osso, agora eu estou comendo um pouquinho do filé mignon, mas quando a gente está roendo o osso lá, ninguém vê, e hoje, eu tenho vivido, tanto a primavera como a gente vai chegar no verão, mas eu já passei pelo outono, passei pelo inverno, não foi fácil, mas o único que passa conosco, passou comigo. Se você não leva Ele para passar nessas estações com você, a tendência de você morrer, fracassar, retroceder é enorme. Mas quando Ele está com você, Ele te faz chegar na primavera e automaticamente no verão. Amém? Vamos lá. O outono foi superado e o inverno concluído. Agora precisamos abrir os olhos para as muitas oportunidades que estão diante de nós. Jesus Cristo aproveitou ao máximo a primavera para a preparação da sua missão e ministério. Nem 30 anos ali. É uma estação que marca um tempo, ministério, claro, 3 anos e meio, mas a preparação, 30 anos. É uma estação que marca um tempo de alegria, confiança, amor e liberdade. É um tempo de criatividade, de sonhar de novo e ter vontade de aprender mais. É um período que se acende uma paixão interior pela vida, pelas pessoas e pelas causas nobres. É tempo de poder se divertir novamente, sentindo uma expectativa positiva quanto ao futuro. Se você está sentindo algumas dessas emoções, é bem provável que você esteja vivendo uma primavera. Mas nunca viva sozinho, nunca, porque aquilo que Deus planejou tem para você planos
de paz, de bênçãos, não de maus. Se você quiser caminhar sozinho, tende a sucumbir. Amém? É hora de plantar, igreja. A natureza criada por Deus obedece o ciclo das estações. Quando semeamos, Ele envia chuva na primavera, para que as sementes tenham água suficiente para brotar, crescer e nascer na estação da colheita. Não adianta ter a melhor semente na terra do mundo. Olha só, não adianta ter a melhor semente na terra do mundo, a melhor semente ou terra do mundo, porque se elas não forem regadas pelas chuvas, irão morrer. Essa semente que está sendo plantada aqui, está sendo lançada, se ela não for regada pela melhor de todas as águas, que é o Espírito Santo, vai morrer. Vai ser lançada no caminho, nos espinhos. O ladrão vai vir roubar, mas se for lançada numa boa terra, o Espírito Santo cuidar, com certeza vai frutificar. E a igreja precisa disso. Amém? Não adianta isso, já falei. Portanto, precisamos que Deus derrame chuvas sobre a nossa vida, sonhos e planos para que estes possam nascer, crescer e frutificar. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Podemos escolher, eu quero semear isso, mas a colheita, se você planta, né, uma árvore de maçã, você vai escolher maçã, você vai colher maçã. Não adianta você plantar ali, né, um abacateiro e querer colher uvas. Não tem como. É lei da semeadura. A dor da disciplina pesa gramas, enquanto que a dor do lamento pesa toneladas. Esteja no centro da vontade de Deus. Por isso que quando Jesus esteve com os discípulos, falou: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para que eu possa enviar a promessa. Estar em Jerusalém é estar onde? No centro da vontade de Deus. Era o lugar onde estava o templo, era o lugar onde estava a aliança, representando a arca da aliança, porque naquele tempo a aliança já não estava ali no templo, mas do Senhor, depois do cativeiro, né, sumiu, mas representava ali o santíssimo lugar, a presença de Deus. Então fica em Jerusalém, é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, que é norteado pela sua palavra, direcionado pelo Espírito Santo, somos revestidos de poder. Que é o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos direciona. Meus irmãos, assim, uma pregação, a palavra, um tema como esse, tem muitos pastores, né? Não estou querendo ser antiético aqui, mas eu já vi vários, né, de falar: vai na IA, joga lá, vai na IA, joga lá e rápido, vem para você. Não, IA nada, é Espírito Santo, é palavra. Eu particularmente, eu não gosto nem de usar, nada contra, pode usar a Bíblia no celular. Aqui contém a Bíblia, não é a Bíblia. Se você ler a Bíblia no celular, vai chegar uma mensagem, você vai te distrair, mas quando você vai para o seu quarto, separa 15, 20 minutos para fazer um devocional, uma meditação com Deus, é diferente. Quando você carrega a Bíblia, essa arma poderosíssima, essa espada, é maravilhoso. Quando a gente vai fazer evangelismo na feira, a gente não vai lá para a feira fazer evangelismo, vai para o calçadão, passa assim: deixa uma palavra para mim. As pessoas na barraca, deixa uma palavra. Por quê? Claro, a Bíblia que o mundo lê é as nossas vidas, mas a palavra de Deus representa, né, aquilo que você crê, o único Deus que você segue. Então eu não abro mão, irmãos, não abro mão dessa palavra, por mais que a tecnologia nos facilite muito, mas eu prefiro ficar, né, com a letra escrita aqui. Mas nada contra, tá? Não estou julgando de forma alguma. Talvez você esteja passando pela primavera, então aproveite as muitas oportunidades que estão diante de você todos os dias. Sonhe com um lindo futuro e semeie boas sementes. Planeje seus próximos passos e prepare-se para viver a melhor fase da sua vida, a estação do verão. Irmãos, durante o ano passado eu estive, né, mais com o pastor Eduardo, pastora Suzy e pastora Rose, ali na preparação, né, da prova de distrital, dos pastores da Igreja Nazareno. Não é fácil, pastor, ser pastor da Igreja Nazareno, é seminário, é prova, é entrevista, não é fácil, tem que ser assim,
pastor tem que estar preparado, não é só crescer na graça, mas é no conhecimento também. E eu vi o quanto eles aproveitaram essa oportunidade. O superintendente deu a eles, pastor Roberto pastor Barnabé deu a eles, de crescer, vai, avança, eles estão aí, avançando, crescendo com os outros pastores mais antigos que estão aqui. Então eles aproveitaram a oportunidade, para quê? Para chegar nessa estação aqui, ó, verão, para frutificar. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobriu por que nasceu. São os 2 dias mais importantes, o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê você nasceu. Por que nós nascemos? Para glorificar a Deus. Deus soprou no ventre de nossas mães o que é a vida. E quem é o autor da vida é Cristo, para glorificar o nome dele. Então são os 2 dias mais importantes. Quando você deixa o Espírito Santo entrar no seu coração e você chega nessa estação glorificando o nome dele, frutificando, alcançando vidas, não existe nada mais prazeroso do que isso. Tudo nesse mundo é passageiro, entendeu? Uma utopia. Aqui não, aqui é eterno. Tudo isso aqui, ó, é eterno. A paz, a verdadeira alegria, o fruto do Espírito, né? Aquelas 9 virtudes estão em nós, proporcionando o quê? E sabendo que logo, logo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje eu estava vendo um vídeo e chorava, eu falei, Senhor, Nova Jerusalém. Não aguenta, assim, claro que a gente quer viver, sem dúvida alguma, mas a gente não aguenta mais esse mundo. O mundo jaz no maligno, é só violência, principalmente Rio de Janeiro, morte, traições, calúnia, golpes, e daí para pior. E aí a gente fecha, tá? Mais 5 minutinhos aqui no verão, que é a estação da produção. Deus te chamou para produzir, para frutificar, para crescer, para avançar. E a Igreja do Nazareno dá oportunidade. Estou lá quase há 15 anos, tenho visto a oportunidade, todos nós temos oportunidade. Não é diferente aqui. Não é diferente na igreja de Olinda. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Está lá em Provérbios também, capítulo 10, versículo 5. O verão é a estação mais quente do ano, é um período que muita atividade, de alta produtividade e de grandes realizações. É um tempo de muita energia, euforia e alegria diante das realizações. É o momento de cumprir o seu propósito de vida. É uma fase de muitos desafios e de sentir realizado por estar produzindo, superando e conquistando. É tempo de buscar melhoria de vida, esforçando-se para chegar ao topo, seja na profissão, nos relacionamentos, na vida acadêmica, na presença de Deus. No topo, para quê? Glorificar o nome do Senhor. Não para menosprezar, não para mostrar que é melhor, porque não existe isso dentro da igreja do Senhor. Somos membros, um dos outros, mas sempre para glorificar o nome do Senhor. Com certeza o verão é um tempo de almejar o sucesso em tudo o que se faz. É o momento de fazer acontecer, de crescer na carreira, de ser criativo, de ganhar dinheiro, sim, de comprar, de assumir novos riscos, de fazer mudança, de aumentar a família, de realizar e sentir-se realizado, e sem dúvida, é tempo de ganhar almas. Aquele que ganha almas é sábio. É tempo de ganhar almas. Tenha sede por almas. O que será que Deus quer de nós na estação do verão? Com toda certeza quer que frutifiquemos, colocando em prática tudo o que recebemos dele, dons, talentos, conhecimento, criatividade, recurso e influência, para assim frutificar, porque foi para isso que Deus nos criou. Você vê, passamos por todas essas estações para chegar no verão. Para quê? Frutificar. Nós seríamos conhecidos como os discípulos do Senhor, quando o quê? Frutificássemos, quando dessemos frutos. E uma árvore que não dá fruta é cortada e lançada no fogo, mas uma árvore que dá fruta, ela é podada, para que continue o quê? Dando frutos. Por isso que a gente precisa estar enxertado na videira verdadeira, que é Cristo. Amém? Sucesso. O que é o sucesso? É o processo de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Sucesso não é o que um cantor tem aí, vários seguidores. Não, atores, conhecimento. O sucesso é ter relacionamento
com Deus, porque tendo relacionamento com Deus, Ele te chama pelo nome, Ele te acorda de madrugada, Ele cuida de você, Ele manda provisão, isso que é sucesso. Ele nunca te abandona, mas Ele sempre, o único, que vai estar conosco, com você, conosco sempre. Um dia Deus nos fará 2 perguntas: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? O aceitou ou o rejeitou? O que você fez com a vida que lhe dei? Cumprir o propósito de Deus é o resultado de obter sucesso nesse mundo. Sem Jesus não podemos fazer nada. Você poderá ter muita atividade, mas pouca produtividade. O que produz é fogo de palha. É uma fumaça que logo vai embora e não sobra nada. Porém, com Jesus você pode fazer qualquer coisa. Tudo posso, tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Talvez você esteja vivendo hoje, o verão, glória a Deus, continue frutificando. Talvez você esteja vivendo, ali a primavera, se preparando para frutificar, mas talvez você esteja vivendo o outono ou inverno. Mas saiba que você não está passando sozinho. Ele tem estado com vocês. Se você está passando o outono e o inverno, creia, isso vai passar. E você vai testemunhar para a glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a cada um, a vida de vocês. Tá? Reflita nessa palavra que veio do coração de Deus. E eu gostaria de orar pela sua vida. Mesmo sentado, curve a sua cabeça. Antes de estar passando o microfone. Aqui, respira fundo a presença de Deus. E reflita sobre essa palavra. O outono ali, uma estação de provação. Muitas vezes somos provados e você às vezes se pergunta. Nunca vai passar essa provação? Sim, vai passar. Creia. Talvez você esteja vivendo um inverno, um período de recuperação, quer ficar mais isolado, mas tenha certeza que a primavera já está chegando. E Deus vai te preparar para que o verão chegue e você frutifique, que você produza. Creia nisso. Deus me trouxe aqui nessa noite, colocou no coração dos pastores, para que eu estivesse aqui. Não que eu falasse, mas que eu fosse e estou sendo um instrumento de Deus para ministrar na sua vida. Nunca perca a essência de acreditar que Deus, Ele é o único que pode te ajudar a te socorrer. Continue olhando para o alto, sempre, porque Ele é o seu socorro bem presente nos momentos de dores e angústia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por essa noite, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Meu Pai, a maior de todas as vitórias, o sucesso, é ter a essência, é ter o Espírito Santo morando em nós, porque nós somos templo do Teu Espírito. E esse Espírito que representa Consolador, representa amigo de verdade, tem nos ajudado a superar talvez as estações ruins, porque nós vamos chegar nas estações boas e continuar glorificando o Seu nome. Pai, visita cada coração, cada irmão que se dispôs a vir na sua casa. Meu Pai, não buscar o homem, não ouvir o homem, não cultuar o homem, mas somente aquele que é único, de falar aos nossos corações, ministrar, transformar. O único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós não viemos aqui de forma mecânica, não, de maneira alguma, mas viemos aqui movido pela força, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso demonstra que Teu Espírito está ativo em nós, porque nos trouxe até a Sua casa, mesmo talvez cansados, sobrecarregados, abatidos, tristes pelas situações da vida, mas crendo, Deus, tendo fé no nosso coração, que tudo isso um dia vai passar, e nós vamos cantar o hino da vitória, porque o Senhor declarou que nós não somos vencedores, não, nós somos mais que vencedores. E assim nós cremos, tomamos posse. Pai, toma o meu irmão, a minha irmã, não sei qual estação da vida ele está, mas eu tenho certeza que assim como o Senhor disse para os discípulos, que estariam com Ele todos os dias, o Senhor está conosco. E eu tenho a certeza, junto com meus irmãos, a certeza da vitória. Ligamos aqui na terra para que seja ligado lá nos céus. A vitória em nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, que talvez não esteja da forma que nós queremos, ou mesmo da forma que o Senhor quer, mas eu tenho certeza que o meu irmão, a minha irmã, vai testemunhar, Senhor.
muito obrigado por essa noite gloriosa. Obrigado por tudo que tem feito. Meu Pai, faz e ainda fará em nossas vidas. Assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte nessa noite. Obrigado pela oportunidade, pastorzão. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, pela palavra, e que nós possamos entender, amados, que essa analogia feita com essas 4 estações são processos que nós passamos. E assim como a natureza sofre e ela vence, assim tudo aquilo que nós passamos de dificuldade, nós cremos que através do único nós também iremos vencer. Amém, igreja? Espera aí, reverendo Eliandro, eu quero convidar o pastor Fábio a estar aqui na frente. Ele estará deixando uma lembrança para o pastor, por esse momento tão importante, que não irá faltar outras oportunidades, né? Em nome de Jesus. Jesus não voltando, né? A gente vai estar aí. Amém. Tá, eu quero convidar a família que esteja aqui. Amém? Esposas, filhos. Pastor Leandro, aqui está o nosso agradecimento pela sua presença aqui na nossa igreja. Essa igreja contemplou essa noite com o maná que veio do trono dos céus para nossas vidas. As 4 estações são todas preparadas por Deus. Deus tem nos preparado para coisas maiores. Essa abertura que o Senhor fez e trouxe para nos lembrarmos dessa caminhada, que a caminhada é árdua, mas é gratificante. Ainda mais quando a gente tem um único sobre as nossas vidas, se torna mais gratificante ainda. Muitas vezes seguimos, lemos a Bíblia, mas muitas vezes pulamos alguns capítulos. Capítulos esses que ficam marcados no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, a qual contribuiu hoje, nessa noite aqui, para avivar muitas vidas nessa caminhada. Fique firme, irmãos. A palavra é real, é viva e eficaz. Obrigado, pastor.